Nosso estudo de hoje, lição 17 do livro Alma e Luz, e tem por título Nos Grandes Momentos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 49. A solidão de Jesus no Calvário é uma lição viva aos discípulos do Evangelho em todos os tempos. Quase sempre os aprendizes procuram impor ao próximo o seu modo de sentir. Às vezes, quando menos avisados, raiam pela imprudência, ansiosos pela renovação imediata de amigos, de conhecidos, de familiares. Suas atividades se convertem num conjunto de inquietações indevidas, andam esquecidos de que cada um será compelido ao testemunho nos grandes momentos. E quando chegado o ensejo, devem contar acima de tudo com Deus e consigo próprios. Jesus, no apostolado da luz e do bem junto ao espírito popular, formara compacta legião de amigos. Todos os beneficiários de sua obra seguiam-no em admiração constante. Volteavam-no em torno dos passos, não só os admiradores, os aprendizes, os curiosos, mas também os doentes da véspera, reintegrados no tesouro da saúde à força de sua dedicação divina. Mas no grande momento, quando as sombras do martírio lhe amortalhavam o coração, todos os participantes de suas caminhadas se recolheram à distância da cruz, contemplando de longe. Não se ouviu a voz de nenhum beneficiado ao pé do Calvário. Ninguém lhe recordou no extremo instante as obras generosas perante os algozes que o acompanhavam. E o ensinamento ficou para que cada aprendiz no decurso do tempo não esquecesse a necessidade do próprio valor. Quando a gente vê uma lição como essa, a gente lembra mais uma vez de Divaldo Pereira Franco dizendo que todo cristão de verdade vai ter um dia, um momento de holocausto. E essa palavra holocausto, ela incomoda porque ela remete aos terrores da Segunda Guerra Mundial, mas ela faz a gente visualizar uma situação de teste extremo, como passaram muitas pessoas, por exemplo, dentro dos campos de concentração. E a gente percebe o seguinte, que aqui na Terra, no primeiro momento, na infância, a gente tem os nossos amigos de escola, a gente tem os amigos da nossa rua, a gente tem aquela parentela mais próxima, irmãos, primos, mas quando a gente se decide por um caminho religioso, a gente já percebe uma fragmentação logo de início, porque a grande maioria não vai seguir o caminho que a gente está seguindo. Eles vão tomar outros caminhos. Aqui na Terra a gente convive com espíritos, cada um num degrau evolutivo diferente, e não é exigido realmente que ninguém te siga, mas no primeiro momento, a primeira coisa que vai acontecer é essa: a gente vai seguir sozinho. Aí depois, com o tempo, a gente começa até a ser tratado por aqueles que tomaram caminhos diferentes como ele sumiu, ele perdeu o interesse na amizade, ele não é mais a mesma pessoa. E são etapas diferentes. A primeira de você ficar isolado e depois de ser criticado por estar tomando um caminho isolado. Novos amigos aparecerão, amigos que vão estar ombro a ombro, lado a lado com a gente. Porém, o retrato do momento do martírio do Cristo é um retrato bastante interessante, porque ali os discípulos estavam correndo risco de vida mesmo. É interessante que Jesus, um pouco antes, conversou com Pedro e falou: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E mostrando para ele, não que estivesse condenando aquilo ou que estivesse desmascarando, como já vi vários religiosos de diversas religiões tratarem desse versículo. Na verdade, ele estava falando, faz parte do processo mesmo. Aliás, se Pedro não negasse Jesus por 3 vezes, ele também seria crucificado, também seria martirizado naquele momento, diante daquele ódio, daquela turba toda que preferiu Jesus ser condenado e liberar o Barrabás, que era o ladrão. No relato dos evangelistas, só 3 pessoas ficaram ao lado do Cristo até o final. Foram Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, além de João, que era o mais novo, era um garotinho muito novo na época. Então, esses momentos de holocausto, eles vão se verificar, e não vai ser muito raro você verificar assim, que
na família. Eu vou pegar um exemplo pessoal. Eu sou o único espírita da minha família, por parte de pai, da minha família por parte de mãe. Não tem outra pessoa com quem eu possa conversar sobre o espiritismo, não tem. Então a gente fica isolado, sim, mas nesse isolamento a gente ainda vive um período meio de rebeldia, e estou falando aqui no meu caso pessoal. Fala, poxa, por que as pessoas não pensam igual a mim? Por que as pessoas me abandonaram? Por que eu não consigo ter, por exemplo, dentro da minha casa, nem os meus filhos, as minhas filhas não têm esse cuidado de acompanhar, porque eu seguir uma outra religião. E isso são problemas que nós vamos criando ainda com o nosso ego, ainda com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, porque na verdade a gente vai chegar à conclusão de que nossos filhos têm que tomar o caminho deles. Eles não são obrigados a tomar o nosso caminho. É claro que a única coisa que se recomenda em se tratando de educação de filhos é, se eles optarem por não acompanhar religião nenhuma, a gente vai falar, olha, depois que você atingir a maioridade, você não estiver mais aqui dentro dessa casa, você faz o que você quiser, mas agora, pelo menos a religião nossa, você vai acompanhar para você ter acesso ao ensino moral do Cristo. Mas aí a verdade é que a gente começa a trabalhar e a gente vai perceber, eu vou falar aqui de casas espíritas. Quem carrega o piano de verdade nas casas espíritas, normalmente um número pequeno demais de trabalhadores. Até em casas que são muito grandes, e a gente pega como referência o Centro Espírita Leon Denis aqui do Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem quem são os trabalhadores que seguraram todo o trabalho e que foram ali as colunas, os baluartes, porque são pouquíssimas as pessoas que se dedicam. E a gente teve até a oportunidade de participar durante um tempo de um trabalho que lá no Leon Denis é chamado de Caravana Leopoldo Machado, e que tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita no interior. Às vezes a gente viajava 500, 600 quilômetros ou mais, quando ia para Pains, por exemplo, em Minas, ou quando ia para o sul, lá para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. E encontrava a casa espírita com 2, 3 pessoas, e o espírito do Dr. Herman falava, ó, é isso mesmo, são esses dois aí, que daqui a pouco vocês vão ver a semente virar uma árvore, e são eles que vão segurar o tronco da árvore todinho, eles vão carregar o piano. Então, na verdade, quando ele fala desse holocausto, é porque chega um momento em que parece que o mundo começa a querer cobrar da gente, e a gente começa a se inteirar cada vez mais das responsabilidades que a gente tem em um mundo que é de expiações e provas, em um mundo em que a maioria das pessoas está buscando aí prazer, gozar a vida material. A gente vai descobrir que a gente vai ficando isolado, sim, e é nisso que consiste esse holocausto que a gente ouviu falar, o Divaldo Pereira falar. Mas é claro que o holocausto vai dizer respeito a coisas muito mais graves. Por exemplo, não existe perfeição aqui na Terra, mas quando a gente se propuser a dar os primeiros passos, alguém vai começar a querer tirar o véu daqueles nossos defeitos, que a gente tem vergonha até de mostrar para nós mesmos. Ou então desmascarar mesmo, falar, fulano até há pouco tempo fez isso, fez aquilo outro. E a gente é julgado, sim, o tempo todo, porque, na verdade, ou as pessoas são incrédulas, com relação àquela frase do Cristo, que haverá falsos cristos e falsos profetas, ou então caem na besteira, me desculpa que a palavra, de acreditar que quando aparecer esse alguém tem que ser perfeito. Então é por isso que a gente até admira muito o Chico Xavier falando, olha, eu fui informado pelo Emmanuel que eu fiz muito mau uso da minha inteligência no passado muito próximo, então que dessa vez eu quero apenas me prestar a ser intérprete dos espíritos, eu não quero escrever nada de minha autoria. O próprio Divaldo Pereira Franco também admitiu que vocês estão falando que vocês não estão vendo de repente nenhum defeito meu nessa encarnação, que vocês não sabem o que eu fiz em encarnações passadas. Ele diz que na encarnação passada ele teve depressão, síndrome do pânico, ele desencarnou até por conta desses transtornos aí mentais, e ele diz que ele foi inquisidor também na França, lá, absolutista, vai lá atrás, 500 anos atrás. Quer dizer, a gente vai perceber o seguinte, que todos nós, sem exceção, um dia nós vamos estar compenetrados do papel que a gente tem que desempenhar, e quando a gente for desempenhar vai encontrar 1000 obstáculos, e nesses obstáculos é que a gente vai encontrar o que seja o holocausto. Então, meus amigos, aqueles que estão me ouvindo, estamos iniciando mais um ano de lutas, de trabalho,
e de muito estudo. Boa sorte para todos e mãos à obra. Se tiver que ver o holocausto, que ele venha.